saímos para vir para a direção da missão aqui, a Késia continuou com o Paulo e com uma outra missionária chamada Lídia, e eles produziram um Novo Testamento para a língua Tembé. Como foi a sua experiência com tradução da Bíblia? Como foi que você soube dessa necessidade de trabalho de tradução? Eu não queria falar de jeito nenhum, viu? O Noval me pegou de surpresa, como ele foi pego de surpresa. Eu tenho pavor de falar em público. Mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo, né, para envergonhar as sábias. Talvez fique melhor, pessoal. Para envergonhar as sábias, e a gente não entende, né? Os caminhos de Deus, como Isaías fala, são mais altos do que o nosso. Então, eu não entendo por que eu estou aqui hoje de manhã. E foi assim também com o trabalho missionário, gente. A gente não entende os caminhos de Deus, mas se a gente se dispõe, Deus faz o que Ele quiser, né? Enfim, quando eu comecei nessa jornada, nesse trabalho, eu fui para o Instituto Bíblico porque eu sempre amei a palavra de Deus. Fui criada numa igreja onde a Bíblia era a coisa mais importante. Eu vivia de gincana bíblica na minha igreja. Então, foi uma coisa assim, muito gostosa. Então, eu sempre amei a Bíblia. Posso contar assim mesmo, né? Sim. Porque depois eu acho que não sei se eu vou falar. Enfim, aí quando eu terminei o ensino médio, eu estava perdidinha. O que eu vou fazer da vida? Não sei. E a minha irmã tinha ido para o Instituto Bíblico da Missão Novas Tribos. E eu fui várias vezes lá visitar, achava aquele ambiente a coisa mais gostosa do mundo, né? E ela contava tanta coisa legal. Bom, já que eu amava tanto a palavra de Deus, eu pensei, então eu posso então ir para lá, estudar bem a Bíblia e vou voltar para a igreja. Vou fazer o que fizeram comigo. Eu vou ensinar a Bíblia do jeito, incentivar as crianças da igreja, né, a ler a palavra de Deus, a amar a Bíblia como eu amo. Tá, fui ao Instituto Bíblico, 3 anos, e lá foi quando eu ouvi muitos desafios sobre o povo indígena. Mas quando eu vi os missionários mostrarem slides, para quem não sabe, pode procurar, os mais jovens podem procurar aí no Google o que é slide, né? Umas fotinhas assim que eram transmitidas lá. E os missionários só mostravam aquelas fotos de cachoeira, de canoa, puxando canoa, e eu tinha pavor de água. Deve ser isso, não é para mim, não. De jeito nenhum. Enfim, só sei que, no final das contas, um dia eu orei. E falei assim, Senhor, eu não tenho paixão por África, não tenho paixão por indígenas, por esse trabalho, mas, se o Senhor quiser me usar, eu estou pronta. O Senhor me usa onde o Senhor quiser. Mas o meu objetivo era voltar para a igreja. E, nisso, eu creio que, a partir desse momento, Deus começou a dirigir a minha vida, e eu fui seguindo o que Deus dirigiu. E, um dia, eu fui parar lá na Missão Além, aqui em Brasília, né? Eu nem sabia o que era o curso, mas eu comecei o treinamento na Missão Novas Tribos e não encaixei muito bem. Mas eu tinha no meu coração, eu quero continuar meu preparo missionário. E, lá em Peniel, onde eu estava fazendo o Instituto Bíblico, alguém passou por lá e falou que tinha esse treinamento aqui em Brasília. E aí eu vim, caí de paraquedas, eu quero continuar o trabalho, mas não tinha noção o que era, gente. E a primeira semana eu chorei direto, porque eu não tinha noção o que era o curso de Linguística e Missiologia. Não tinha noção nenhuma. Mas continuei, eu falei, eu vou terminar, né? E terminei o curso de Linguística e Missiologia, junto com o Noval e a Laura, a gente se conheceu nesse curso. E ainda não tinha noção do que eu ia fazer da vida. Eu quero ser missionária, quero continuar me preparando. Aí foi quando o Noval e a Laura receberam o convite da agência? Era junta, né? Junta presbiteriana, né? Para o trabalho lá com os Guajajara. Aí eu fui sempre seguindo, e isso não deu certo, esse trabalho com os Guajajaras, né? Não vou contar todo o detalhe. E ele foi convidado para trabalhar com o povo Tembé, no Pará. E eu fui, sem assim, eu tive um sonho, uma visão, né? Deus confirmou. Não, eu só fui seguindo porque eu confiava. Se eu entreguei minha vida na mão de Deus e me dediquei, eu entendo que é isso que Deus quer para a minha vida. E fomos trabalhar com os Tembé. Eu fiz o curso de Linguística e Missiologia, mas eu não sabia o que eu queria fazer, eu só queria ser missionária. Eu quero ser missionária, eu vou ser missionária. E a gente chegou lá e teve todo o processo de aprendizado de língua, né? A gente teve esse processo para aprender, porque o curso prepara a gente para isso, né? O curso da Missão Além prepara para esse treinamento transcultural. Enfim, resumindo tudo, que não vai dar para contar tudo, mas, quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu ia trabalhar com a tradução da Bíblia, nem mesmo tendo preparo, né? Mas foi isso que Deus colocou na nossa mão, né? Traduzir o Novo Testamento para o povo Tembé, foram 19 anos lá. Como o Noval falou, eles começaram com a gente. Eu fui solteira ainda, né? Passei 4 anos lá solteira, trabalhei com eles, e a Lídia, minha prima, depois eles saíram. Eu continuei com a Lídia, depois eu casei, conheci o Paulo na Missão Além, a gente se casou,
e deu continuidade ao trabalho. Então, nós terminamos o Novo Testamento em 2010, né? Sempre confundo se é 2010, 2000. A dedicação foi em 2011. Então, nós terminamos o Novo Testamento na língua do povo Tembé. Aí é muita história, eu não sei como faz para contar, porque é muita história. A não ser que o Norval queira fazer. Mas, assim, é só esse desafio, né, que eu gostaria de dizer para vocês, que quando a gente se dispõe na mão de Deus, é a melhor coisa, porque Deus é que encaminha a gente. Né? E eu não tinha noção nenhuma que chegaria a terminar o Novo Testamento. Né? E foi um privilégio, assim, que não dá para contar, gente. Foram 19 anos de ministério ali, né? Mas foi uma bênção, né? Eu aprendi muito nesse processo da tradução da Bíblia. Né? A gente conhece... Deus dá uma oportunidade muito grande de a gente conhecer mais a Ele através da sua palavra. Né? E tem muita história aí. Lau, eu queria que você fizesse o seguinte, você conta o início, mas você diz assim também, por exemplo, a gente chegou lá nos Tembé, chega num dia e no outro dia já começa a traduzir? Ou antes de traduzir tem alguma coisa que tem que ser feita? Como é que é o processo de um missionário quando ele chega na aldeia? Conte um pouquinho como foi o seu envolvimento inicial e responda essa pergunta. Então, boa noite, bom dia, irmãos. Sempre quando vou falar às igrejas, eu falo, gente, eu não tenho nenhum testemunho exuberante de como Deus me chamou para a obra, né? A gente vê tantos missionários que têm aqueles testemunhos assim, né? Eu falei, gente, eu não tenho um testemunho assim, não tive um sonho, como Kézia falou, realmente eu nunca tive nenhuma revelação. Mas eu fui chamada para a obra quando eu senti no meu coração que eu queria trabalhar na obra entre os indígenas. Na minha adolescência, porque eu sou mineira, meus pais saíram de Minas e foram para o Mato Grosso, depois fomos para o Pará. E quando chegamos no Pará, a região que nós escolhemos para viver foi na cidade de Tucuruí. E é uma região cercada por tribos indígenas. E ouvíamos aquelas histórias muito macabras de como foi o contato das pessoas da cidade com os indígenas. Muito triste. E me comoveu muito, porque eles falaram que pessoas, quando contactaram os indígenas, lá tem os Assurini do Trocará, tem os Paracanã, mas o mais próximo de Tucuruí são os Assurini do Trocará. E eles contavam as histórias no contato que muitos dos conflitos, os adultos indígenas eram mortos e as crianças eram capturadas, né, para serem criadas pelos brancos. Mas essas crianças, às vezes, era um desespero tão grande dessas crianças que elas gritavam desesperadas e a pessoa que pegou essas crianças para criar não tinha paciência e, caminhando, acabava... é chocante, irmãos, mas jogando essas crianças na árvore, e essas crianças eram mortas assim como animais. Aquilo me chocou tanto. Falei, meu Deus, como pode, né? Pessoas tratarem pessoas como animais, né? E aquilo me comoveu. E eu queria trabalhar com indígena, não sabia como. Aí até que na minha igreja tinha um pastor, também ele fez o trabalho, na época ainda era CIL, né? Mas ele nunca falou na minha igreja sobre missões entre indígenas. E a missionária que estava na minha igreja, ela falou assim, o pastor, ele sabe nessa área, ele teve treinamento para isso, mas, na realidade, ele nunca tocou nesse assunto. Até que o Norval chegou na minha igreja, e ele soube que eu queria trabalhar com indígenas, né? E ele disse que as antenas dele ficaram assim, né? Ele falou, opa, será que essa daí vai ser minha companheira para o trabalho? Né? Então, o fato é que nós estamos aqui, estamos há 32 anos no trabalho, né? E aí viemos para 33 de casados. E viemos para o treinamento aqui. E como a pergunta dele é mais direta, né? Como é que a gente começa? Chegamos lá e vamos lá logo, né? Eu pensava, interessante na minha adolescência, eu pensava, gente, como é que seria traduzir a Bíblia para uma outra língua? Acho que é assim, vou pegar essa palavra e vou ver como é que fala naquela língua. Aí tem outra palavra, eu vou botar essa palavra igual naquela outra língua, né? Mas realmente depois que a gente se envolve, tem um treinamento, a gente fala assim, realmente não dá, porque vai ficar uma tradução o quê?
muito literal. Vai traduzir a palavra, mas nem sempre vai sair o sentido correto, porque palavras têm muitos sentidos, né? Então, não é assim que a gente faz tradução. Primeiro a gente chega lá, a gente aprende a língua, tem que saber como é que aquele povo fala, como é que aquele povo pensa, não é? E como é que é a cosmovisão, a visão de mundo daquele povo, não é? Para a gente conhecer e começar a entender como é que eles pensam, né? Depois que faz essa pesquisa, a gente, se é uma língua ágrafa, no caso que entre os Auá que fomos, a gente vai ter que formular um alfabeto para esse povo, né? Como é para eles lerem, né? Língua eles têm. Aí muitas pessoas pensam, eles têm um alfabeto? Tem, toda língua tem um alfabeto. A gente tem que associar os sons daquela língua com um símbolo, né? Como nós estamos em português, não é? Como símbolo, o som P, né? A gente associa com aquele pauzinho lá, com aquela barriguinha, né? Do lado direito, né? Se a gente botar a barriguinha do lado esquerdo, já é outra letra, né? Então, assim, a gente tem que passar todo um processo de pelo menos uns 2, 3 anos nesse processo. No caso que nós chegamos no Auá, nós começamos em 2006, mas nós só viemos a traduzir alguma coisa, começar em 2010. Né? Por quê? Eu não posso chegar simplesmente e começar a traduzir, porque eu não tenho uma noção de como as coisas funcionam para a gente colocar na tradução, não é? Deixa eu falar um pouquinho sobre algumas dessas etapas que são desafios de um missionário que vai para uma tribo, seja onde for. E isso, na verdade, se aplica não só aos povos indígenas, mas a qualquer povo, qualquer missionário. Se você sair daqui, for para a Indonésia fazer a tradução, vai ter que seguir esses passos. Se sair para a África, vai seguir esse passo. Para qualquer lugar do mundo, os passos são mais ou menos os mesmos, porque a tradução é, na verdade, uma disciplina. A tradução é uma área do conhecimento, e ela tem uma teoria ou teorias por trás que a gente precisa absorver, a gente precisa entender, estudar, se preparar. É por isso que um missionário que faz tradução, ele precisa ter uma vida contínua de preparo acadêmico, né? Porque a tradução, como se diz assim, é o apanhado geral de todas as áreas. Então, um missionário que trabalha com tradução, antes disso, ele já teve que saber estudar os sons daquela língua, que é a fonologia, né? Aí ele também precisa conhecer a gramática, que é a morfossintaxe, não é? Ele precisa saber como é que essas palavras são colocadas. Coisas simples, por exemplo, em português, a gente coloca o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. João viu a onça, não é isso? É assim que a gente faz em português, é a ordem. No caso dos Tember, o contrário. O verbo tem que vir no início. Viu, aí o sujeito, João, depois a onça. Agora, no Guajá, que é a língua que nós estamos trabalhando nos últimos 15 anos, é ainda diferente. É o sujeito, é o objeto e o verbo. Então, seria João, onça, viu. E esse tipo de coisa é a coisa mais simples que a gente tem que estudar em morfossintaxe, né? Tem outras questões. Aí, depois, a gente parte para o discurso, tem a parte de semântica. Eu poderia dar exemplos e mais exemplos para os irmãos aqui, do porquê que tradução não dá para a gente fazer por computador. O Google já melhorou bastante, a gente sabe disso, né? Quem vive na vida acadêmica, está na correria, às vezes pega o texto numa língua, joga no Google e pega ali, já melhorou muito. Eu lembro de quando antigamente a gente usava o Google e era um desastre. Mas o Google não consegue fazer uma coisa, o Google não consegue entrar numa área que a gente chama de pragmática, porque é a área do discurso, é a área em que a gente tem uma palavra que significa uma coisa, mas, na verdade, na intenção da comunicação naquele momento, ela significa outra coisa completamente diferente. E a máquina não consegue pegar isso, não é? Então, todo esse trabalho é um trabalho que é feito pré-tradução. O missionário tem que chegar na aldeia, ele tem que conviver com o povo, ele tem que aprender a língua, ele tem que analisar aquela língua, não é? E aí, só depois disso, o processo de tradução é iniciado, né? Para chegar aqui, por exemplo, Tupanzeeng, né? A palavra de Deus. E aí você poder produzir um Novo Testamento inteiro. Isso aqui é a língua Tembe, que foi o trabalho do Paulo e da Késia. Aqui nós temos porções bíblicas, que já estamos agora nesse nosso
novo projeto, né? Aqui Lucas e Atos, e aqui 5 cartas paulinas. Então, Deus Papé. Por que Deus Papé? Aí já vem uma outra implicação. Então aqui vocês usaram Tupã para Deus e aqui usaram Deus. Por quê? Porque não deu para usar Tupã para esse grupo aqui, eu poderia explicar depois. Pois não, meu irmão? E ainda precisa ensinar e escrever. Sim. Nós todos nos envolvemos com atividade educacional na aldeia, até hoje, ensinando a ler e a escrever na sua própria língua, para que daí então o pessoal pudesse depois pegar. Olha, irmãos, Posso falar um pouquinho sobre essa questão da educação, né? Inclusive, a educação foi um caminho pelo qual a gente pôde entrar nessa tribo, porque lá a gente não entrou como missionário. Dificilmente você, como missionário, você vai ter autorização da FUNAI. Não, olha, eu sou missionário e eu quero entrar nessa tribo. Dificilmente. Pelo que nós conhecemos, não. Ou você vai desenvolver algum projeto, ou com educação, ou desenvolvimento comunitário, não é? Mas, realmente, a educação foi o caminho para nós. E também lá no Stembé, né? Quando nós fomos convidados para ir como professores, né? E, de quebra, a gente traduziu. Então, assim, uma forma que Deus usou para entrarmos na seita. Eu lembro de uma vez que o pessoal de uma igreja convidou, porque era o dia do índio, e aí eles iriam fazer uma programação especial do dia do índio aqui do Brasil, né? E aí, antes da minha pregação, da minha palestra sobre o desafio indígena, eles disseram, nós temos uma dramatização das crianças aqui sobre os indígenas e tal, e aí a criançada entrou. Aí eu digo, realmente nós estamos assistindo muito filme, né, norte-americano, e estamos com uma visão bem estereotipada dos indígenas, né? A realidade indígena que a gente conhece é a dos indígenas norte-americanos. A comunicação, né? Porque a comunicação é um tipo... a fumaça, né? É um tipo que a gente vê nos filmes, né, americanos. Lá nos Auá, eles têm uma comunicação interessante à noite, quando tem caçadores que estão na mata e, às vezes, se perdem, eles batem na sapupema da árvore, né, na raiz da árvore, para direcionar as pessoas, né, que estão no mato, ou então se tem grupos diferentes na mata, que saíram para caçar e se perderam, para direcionar esses grupos, né, um ao outro, eles batem, né, nessa... Alguém que já viu aquelas raízes enormes das árvores? A gente chama de sapupema, né? Então, eles batem aquele como se fosse um tambor, né? Então, é um tipo de comunicação. Não tem a fumaça, mas tem o tambor da árvore. Alguém tem alguma pergunta antes que eu prossiga aqui? Outra coisa, eu tenho uma pergunta, é até que horas que a gente vai? Porque senão o pessoal começa a ouvir línguas no estômago, né? Até 11, então tá bom. Alguém tem uma pergunta? Alguma curiosidade, dúvida do que já dissemos até aqui? Pois não. Exato. Então, a pergunta do irmão é quanto a se a gente já chega e já há alguma estrutura lá, não é? Tem alguém responsável pela educação, alguma instituição, esse pessoal já tem algum tipo de interação, digamos, com a educação escolar, ou é uma coisa pioneira, desbravadora? Pois é, vamos lá, são duas áreas bem interessantes em relação ao trabalho indígena, né? Eu vou responder a primeira e vocês falam um pouco da segunda e aí eu volto e complemento, tá bom? Sobre a questão da educação, quando nós iniciamos, a educação escolar era de responsabilidade da FUNAI, em todos os povos indígenas do Brasil. Então,
o nosso contato era meio que direto com a FUNAI ou com os indígenas. No caso dos Tembé, eles tinham uma escola, mas era uma escola completamente em português. Eles não tinham uma escola bilíngue. A língua deles não era usada na escola. E aí, o que eles fizeram? Eles disseram, não, a nossa língua está morrendo, todos os jovens e crianças estão querendo falar só português, nós queremos uma escola que revitalize a nossa língua. E aí, então, foi a porta que a gente conseguiu para chegar para a FUNAI e dizer, nós temos formação nessa área e a gente pode implementar uma escola bilíngue na aldeia. E aí os indígenas ficaram empolgados e fizeram um documento, exigiram da FUNAI que nós fôssemos para lá. Nesse caso, a FUNAI tinha responsabilidade, mas não dava a estrutura. Então, tudo nós tivemos que fazer, desde o local que os próprios indígenas construíram, né, de palha, à sua maneira, ao material de educação, material pedagógico, nós tivemos que produzir cartilhas, livros de leitura, etc., na língua. Mimeógrafo, a gente usou mimeógrafo, né, para reproduzir as atividades e tal. Então, foi essa a realidade. Agora, hoje, a educação indígena já não está mais na mão da FUNAI. Tem estados, como o estado onde a gente trabalha, que ela é estadualizada. Então, a responsabilidade da educação é do estado. Mas o mais comum é que seja do município, onde aquela reserva indígena está localizada. E aí, então, a SEMEC, né, Secretaria Municipal de Educação, é o órgão responsável. Se a gente tem algum projeto, a gente tem que submeter à Secretaria Municipal. Como no nosso caso é Estado, então foi interação entre a comunidade indígena e o Estado. É uma história, olha, a Kézia estava falando como Deus guia, né? Nós estávamos lá no Maranhão, na verdade, finalizando uma Bíblia para a língua guajajara, que o tradutor, Dr. Carlos, um missionário americano, havia se aposentado, ele havia traduzido, mas não havia feito as correções. Eu e Lau fomos para lá para a gente fazer as correções, preparar o texto, publicar. Não é? E, nesse período, na cidade, no interior do Maranhão, em Barra do Corda, eu fiquei pastoreando a igreja presbiteriana, enquanto a gente estava se preparando para o trabalho, né? Aí, mais tarde, quando a gente mudou para a cidade de Santa Inês para fazer esse trabalho de finalização da Bíblia, olha o que a gente descobre, que o filho de uma ovelha, de quando fiquei como pastor da igreja, lá de Barra do Corda, no interior do Maranhão, era um dos chefes da FUNAI. E aí eu o procurei. E quando eu me apresentei, ele disse, a minha mãe fala sempre do senhor. O que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, nós estamos aqui tentando uma possibilidade de trabalhar com esse grupo indígena. Ele disse, mas eu trabalho lá. Quer visitar a aldeia comigo? Eu brinquei com ele, eu disse, não convida que eu aceito. Ele disse, não, eu estou falando sério, você quer ir comigo à aldeia? Eu digo, quero. Ele disse, olha, a gente vai de moto, o senhor tem moto? Eu disse, eu tenho uma moto. Ele disse, tá bom, a gente vai de moto. Foi lá, falou com a chefe dele, disse, olha, estou levando aqui o pastor Norval, ele foi pastor da minha mãe, é uma pessoa qualificada, de linguística, de educação, e eu acho que ele é a pessoa que os Auá querem para montar a escola na aldeia. Então, quando a gente chegou na aldeia, que começou a visitar e conversar com os indígenas, eu fiz a proposta para eles. Vocês querem uma escola e nós podemos fazer aqui uma escola bilíngue. Nós vamos aprender a língua de vocês, vamos produzir material, vamos ensinar vocês a ler e escrever e vamos ensinar português também, porque é uma das coisas que eles mais querem é português. É interessante, português e matemática eles querem muito. E aí, quando nós fizemos a primeira reunião e perguntamos, por que vocês querem português? Olha a resposta. Para não sermos enganados pelo branco. Foi a resposta. Vocês querem português? Sabe o que era que acontecia? Eles começaram a se familiarizar com dinheiro, certo? Receber dinheiro de algum projeto, de alguma coisa. Eles associavam pela figura que está no dinheiro, mas eles não sabiam o valor atribuído ao dinheiro. Então, pirá, o peixe, né, 100, e a uruhu, né, que é os 50, a onça, não é isso? Araracã, o arara, né, que é o de 10. O de 5 eu não lembro o que é, mas tem hein? Tem o mico e tem de 20 tem a garça, lá está dizendo aqui, que é o de 5. Então, eles associavam pela imagem. Mas eles chegavam numa venda, na vila próxima,
para comprar, digamos assim, 1 quilo de açúcar e uma lata e um litro de óleo, por exemplo, e dava os R$100 para o comerciante. E o comerciante voltava R$3, R$5. Eu dizia, não, mas cadê aquele dinheiro? Não, eu dei para o cara aí. E cadê o troco? Não, o que ele deu foi só isso aqui. Aí, nos primeiros dias de aula, nós fizemos um teste. A gente tinha levado uns dinheirinhos assim, fake, né? Só para ensinar essas coisas. E eu peguei uma nota de 100 numa mão e, assim, uns R$30 de notas de 2, que fazia um pacote mais ou menos assim. E eu disse, se eu tivesse esse dinheiro e fosse dar para você, de graça, qual que você queria, esse ou esse? Todos os alunos disseram, nós queremos esse aqui. Aí eu disse, mas por que vocês querem esse e não esse? Porque esse tem muito, esse tem só um. Eu disse, mas e se eu mostrar para vocês que com esse, você compra mais coisas do que com esse? Eles disseram, com esse aqui você consegue comprar mais coisas do que com esse. Aí foi que a gente foi falar sobre a atribuição do valor do dinheiro, e aí simulando na sala de aula, compra, troco, fazendo conta. Se eu vou na rua, compro tanto, eu dou uma nota de 100, quanto é que ele tem que me devolver? Trabalhando a matemática toda voltada. É a aula mais empolgante. É o dia mais empolgante para eles, é o dia que tem matemática, né? Então, assim, você pode passar o ano inteirinho ensinando matemática, que eles vão lá. E é uma coisa assim que eles estão sempre aprendendo. Eles dizem assim, coloca outra para a gente fazer, bota outra conta e tal, né? Porque eles querem realmente aprender isso. João. A minha pergunta é sobre... até uma outra pergunta. Não, mas pode fazer, depois eu... Bom, então, eu queria perguntar para a Késia, que trabalhou na tradução do Novo Testamento. Nós vivemos numa cultura cristianizada. Então, se eu falo do arcanjo, do serafim, a maioria de nós... né, vai saber o que é, né? Como é que nessa tradução que você fez, ajudou a fazer do Novo Testamento do Tembé, você contou, por exemplo, a história do anjo Gabriel que visita, o que é um anjo na cultura Tembé? Bom, antes de falar isso, só explicar que o Novo Testamento Tembé, ele é uma adaptação. Existe um grupo que o Noval falou que é o Guajajara. O Guajajara e o Tembé, eles têm uma língua muito próxima, muito próxima. Então, nós adaptamos o Novo Testamento Guajajara para o Tembé. No começo, a gente achou que eram algumas palavrinhas, né? A gente achava, vamos mudar, né? Marcação de tempo, que é diferente, alguns nomes a gente vai mudar, mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo que tem a questão da cosmovisão. É um povo muito próximo, mas a cosmovisão deles é diferente, é impressionante. Isso a gente foi só descobrindo com o passar dos anos, né? Com muito trabalho na tradução, a gente foi vendo que, mesmo um povo tão parecido, como que você não podia simplesmente pegar de um povo e passar para o outro, né? Um povo indígena que fala uma língua muito próxima. Enfim. Mas a questão é que, quando a gente vai trabalhando, a gente não vai achar todas as palavras que tem em português, você vai passar logo para outra língua, né? Vamos dar o exemplo só do anjo, né? Não tem a palavra anjo, eles não têm esse conceito de anjo. E aí, como é que você faz? Então, o trabalho de tradução é muito demorado. Muita gente pergunta, mas por que o trabalho de tradução da Bíblia é tão demorado? Porque tem essas coisas, né? Você não vai encontrar todos os termos naquela outra língua. Então, o que a gente usou para anjo? Não tem a palavra. Por mais que você tente explicar, você tem que ter muito cuidado para não misturar, para não fazer o sincretismo, né? Para pegar coisas da cultura deles. Eles têm esse ser aqui, lá, vamos colocar. Não pode, porque você vai ter mais confusão. Então, a palavra que a gente usou para anjos são aqueles que estão junto de Deus. Aí você tem que ter todo o cuidado, né? Porque quem que está junto de Deus? A gente falou, tem as pessoas que já morreram, né? Então, mas a palavra que ficou para anjo, né, foi essa palavra, aqueles que estão ao lado de Deus. Né? Tupanda Corroperra. Aqueles que são, os que são do lugar de Deus, né? Então, deixa eu só responder a pergunta do irmão lá e depois eu passo a palavra para a irmã responder, e tem mais uma outra pessoa lá atrás. De fato, uma das... sim, deixa eu repetir. A pergunta do irmão foi sobre críticas das pessoas... Exato. Por muito tempo, desde que a gente
está engajado nisso no final da década de 1980 e se intensificou na década de 1990, essa oposição ao trabalho missionário, seja o trabalho de tradução, seja o trabalho de evangelização, porque as pessoas estavam dizendo assim, quando o missionário vai para uma aldeia indígena, ele destrói a cultura quando ele prega o evangelho, né? E aí ficou aquela luta, por exemplo, de setores da academia brasileira, especialmente da antropologia, especialmente da linguística. Essas duas academias sempre bateram muito forte no trabalho missionário entre indígenas, com o apoio da mídia majoritária, digamos assim, né? Então, era muito comum você assistir uma reportagem num canal de televisão e eles malharem a presença do missionário. Bom, eu poderia responder isso de forma técnica em relação ao conceito de cultura, que é um conceito que não se sustenta. Se você entende, até antropologicamente, que a cultura é estática, aí você vai ter um problema sério. E é curioso como os mesmos antropólogos que defendem, os mesmos, certo? Que defendem a preservação da cultura indígena, é o mesmo grupo que defende a mudança da cultura majoritária brasileira. É o mesmo grupo, certo? Então, teoricamente, é uma contradição. Se você diz assim, quer ver um exemplo? Infanticídio. Aí um antropólogo diz, mas isso é parte da cultura, você não tem que se meter nisso. Porque há razões para eles eliminarem uma criança, razões que nós não entendemos porque nós somos de uma cultura de fora. Esses mesmos antropólogos dizem assim, a cultura machista brasileira. A cultura brasileira é machista e o machismo tem que acabar. Espera aí, um elemento da cultura brasileira, eles admitem que é da cultura brasileira, tem que acabar. E na cultura indígena tem que ser preservado? Qual é o critério teórico? Porque se eu tenho duas teorias, uma teoria antropológica para aplicar à cultura indígena e uma teoria antropológica para aplicar para as outras culturas, aí eu tenho um problema teórico, não tenho? Então, o que aconteceu? Ninguém faz mais esse tipo de crítica, é raro. Agora a crítica mudou. Por quê? Porque os próprios indígenas disseram, não, esse tipo de cultura que você está pensando aí, nós não queremos. Certo? Eu lembro, por exemplo, assim, eu poderia citar, a gente passaria amanhã aqui falando de exemplos para vocês, mas vou citar um. Chegamos numa aldeia, Guajajara, no Maranhão, o indígena abriu um comércio. Ele abriu um comérciozinho, e ali ele vende arroz, sal, feijão para os seus parentes. Se o parente não tem o dinheiro, traz um artesanato, troca pelo feijão, e ele vende o artesanato e ganha o dinheiro. Aí chegou uma pessoa dessa linha, né, e disse para ele, mas rapaz, mas isso aí, esse negócio de vender e comprar, isso é coisa do capitalismo, é coisa do branco, a sua cultura não tem esse negócio. Por que você não volta? Olha a expressão, por que você não volta a viver como seus antepassados? Olha a resposta do indígena, de lá eu já vim, eu quero ir daqui para frente. Percebe? Então, com esse tipo de percepção, a antropologia brasileira ainda tem, se você pega uma reportagem, alguma coisa, eles ainda falam isso, mas agora a crítica já não é mais essa. A crítica agora, no país, em relação aos povos indígenas, é território, certo? Não é cultura. A cultura ficou como um elemento secundário. A questão agora é território. Então, toda a polêmica, toda a discussão... Vocês estão vendo, tem um acampamento aqui em Brasília, não é? Tem um acampamento indígena aqui em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre um projeto de lei que afeta os povos indígenas em relação ao seu território. Mas aí mudou, meu irmão, o foco da cultura para o foco do território. Tá certo? Quem tinha levantado a mão? Pois não, minha irmã, aqui e depois lá no final. Sim. Duas mães. Pois é. Repete a pergunta, Kézia. Como que os missionários lidam com a criação dos filhos? Bom, o tempo que eu passei na aldeia, meu filho tinha até 4 anos só. Então, a gente não teve muita dificuldade, né? Eles conviviam bem com as crianças lá, mas a gente não teve muita dificuldade. Aí, depois, eu saí por muito tempo, né? Fiquei fora, fiz o trabalho mais indo e voltando, né? Então, eu passei pouco tempo com eles, mas o tempo que eu passei não tinha problema nenhum.
Nós não tivemos tantos anos assim com as crianças lá na aldeia, né, dentro da aldeia. No nosso caso, também, enquanto eles eram bem pequenos, a criança, eu costumo dizer que a criança é que tem menos problema na aldeia de adaptação, porque as crianças, elas são muito adaptáveis, né? Elas gostam de liberdade, e na aldeia você tem muita liberdade, né? Claro que são culturas diferentes, a gente tem que estar sempre vigiando, porque essa área sexual entre muitos indígenas é muito liberal, né? Então, a gente tem que estar de olho. Mas, em termos de relacionamento, né, de brincar, de querer comer a comida do pessoal, tanto que o nosso filho Lucas, é o mais velho, ele ia muito para as casas, né? E quando chegava com um pedaço de carne moqueado, tinha tomado água por lá, nunca deu diarreia, nunca morreu por causa disso, né? Então, as crianças sempre foram, né, para elas era uma coisa maravilhosa, né? O Lucas, em relação à educação, lógico, quando chega num tempo mais, a educação está mais exigindo mais, né? Aí fica mais difícil para a gente conciliar. Nós conciliamos ainda até um certo ponto, eu dando aula para eles, né? Na alfabetização, até a 4ª série e tal. Mas, depois disso, já é um pouco mais difícil. Nós ainda não tínhamos aquele homeschooling, né? Como hoje parece que já foi aprovado. Era uma dificuldade, né? Então, aí quando chegou nesse ponto, eu já tive que ficar mais tempo na cidade, e Norval indo para a aldeia, e eu, sempre que eu podia ir, né, nas férias, em feriados, eu ia para a aldeia, né? Mas, assim, em termos de adaptação com os filhos, é ponto pacífico. Tem uma irmã lá em cima que A irmã Adriana aqui, ela tem uma pergunta. É uma curiosidade também, né, que eu também carrego desde pequena, assim, eu sempre vejo como é que é para vocês e como é que são para eles a questão do uso e costumes. Como é que vocês se adaptam aos usos e costumes deles e para evangelizar dentro desse uso e costumes, e como é que eles vejam vocês, como é que eles veem vocês. Assim, vocês sempre vão assim, vocês são brancos, vocês não se adaptam à cultura deles, ou como é que é isso, esse uso e costumes aí da evangelização? Exato. Tem a ver com a questão da contextualização, né? Até onde a gente vai, até onde a gente não vai, tanto no conteúdo do que a gente comunica, quanto como a gente se comporta. Então, no meu primeiro trabalho, que foi o trabalho que a gente fez entre os Tembé, eu confesso que eu pendia mais para o lado que os antropólogos chamariam de indigenização, quando o missionário quer se aproximar muito da cultura, sabe? Então, eu tinha essa tendência, eu andava como eles, por exemplo, os Tembé, homens, eles usavam calção, sandália havaiana, quando usavam, mas raramente usavam camisa, só se tivesse uma reunião, inclusive nós temos uma experiência muito interessante sobre culto, porque quando nós começamos os cultos entre os Tembé, um dos maiores amigos que eu fiz entre os Tembé, com quem eu andava na mata e vivia com ele o tempo todo, ele não ia para o culto. E os outros iam e ele não ia para o culto. E um dia, a gente andando na mata, ele me perguntando sobre Deus, interessado no Evangelho, eu disse assim para ele: ô Caparaí, você é uma pessoa tão interessada nas coisas de Deus, por que você não vai para o culto? É lá que nós estamos ensinando a palavra de Deus. Olha a resposta: porque eu não tenho camisa. Aí eu disse assim: mas quem foi que disse para você que para ir para o culto precisa de camisa? Lá para ele, tá? Não estou falando nada aqui para vocês. Tá bom? Aí disse: não, mas eu já vi na cidade, eu já vi os crentes na cidade, como é que eles vão para a igreja, todo mundo arrumado, e bota até roupa por cima e tudo. Eu não tenho. Eu disse: então, domingo, você vai para o culto, vai para o culto domingo. Pode ir, sem problema. O culto era realizado na sala da nossa casa, né? Nós não tínhamos templo, digamos assim, como a gente tem aqui. E aí, naquela noite, eu dirigi o culto de sandália havaiana, de short e sem camisa. E quase fui disciplinado depois por um presbítero que não... Certo?
que viu a foto e disse, mas espera aí, pastor, sem camisa, de calção, como é que é esse negócio? Aí eu tive que explicar o contexto e tal, tudo mais. Então, a gente, lá, eu exagerei um pouco, digamos assim. Hoje eu digo assim, eu exagerei um pouco eu estou falando por mim, não estou falando por ela, estou falando por mim, de achar que se eu me aproximasse muito da cultura, isso facilitaria a comunicação do Evangelho. Hoje eu tenho uma posição que eu considero mais madura, que eu vou com a contextualização, mas eu vou até determinados limites, dali eu não posso passar, porque senão a gente pode produzir uma igreja que não está refletindo a Escritura, mas simplesmente a acomodação da mensagem naquela cultura. O objetivo do Evangelho não é acomodar a mensagem à cultura, o objetivo é comunicar de maneira que aquela cultura possa compreender, mas eu não posso abrir mão das verdades, eu não posso abrir mão do conteúdo nesse meu processo de contextualização. Vocês querem falar? Você, hein? Sim. Só, aqui, ó, aqui. Sim. Só aplicou perfeitamente Filipenses 1,18. Não entendi. Aplicou perfeitamente Filipenses 1,18. Sim. Ministrando a palavra de Deus de toda maneira ou a pretexto. Isso. Exato. Paulo é o nosso modelo, digamos, de contextualização no Novo Testamento, né? Mas o interessante é que Paulo nunca abriu mão do conteúdo do Evangelho, tanto que ele vai, nas cartas, ele vai dizer, olha, tem elementos da cultura de vocês que são contrários ao Evangelho, e aí ele não abre mão. Por exemplo, nas cartas aos Coríntios, né? Ele deixa claro, diz, meus irmãos, vocês conheceram o Evangelho, vocês saíram dos rudimentos, como é que vocês estão querendo viver ainda dessa forma? E aí ele vai trabalhar questões culturais que claramente eram contrárias ao Evangelho, ele não vai acomodar o Evangelho, mas ele vai apresentar de uma forma que seja compreensível. O que eu queria dizer é a importância que o missionário tem de conviver ao máximo com o povo. A experiência que eu vou contar aqui não foi nem comigo, foi com o Noval, nem sei se ele vai lembrar disso. Mas tem coisas que, com a medida que você se aproxima tanto do povo, você convive tanto com eles, que eles têm liberdade de falar as coisas para vocês. Eu sei que tem lá entre os Tembé, tem a festa, só tem uma festa, quando a menina fica moça, a primeira vez, são 2 etapas, eu não vou contar a história toda. Mas eles têm músicas que eles cantam de manhã, durante o dia, e músicas que eles cantam durante a noite. Essa questão de a gente querer tanto se envolver, a gente participava dessa festa, né? Eu não sabia cantar, mas eu ficava na roda, dançando com eles e tudo. E eu sei que uma vez, eu lembro que o Noval comentou que alguém da própria comunidade falou para ele sobre a questão da música. Você quer explicar um pouquinho? Eu falo isso pela importância que é a gente conviver com o povo ao máximo. A gente participava do ritual, todos nós participávamos, né? Maracá, os homens usando o maracá, todo mundo pintado de genipapo, preto, né? Aquelas ornamentações muito bonitas, e a música é linda, a música também é linda, né? E ele, aí, e a gente começou a pesquisar, até que chega um momento que o camarada do pajé chega para mim com um cigarro de Tauari, desse tamanho, e disse assim, use. Aí eu disse, tá bom, mas eu preciso saber por quê e para quê. Aí ele disse, porque se você não usar o cigarro, é de uma palha, né? No interior o pessoal fazia de palha de milho, lá eles fazem de uma fibra da árvore Tauari. Então eles tiram a fibra, ela fica bem fininha, como se fosse um papel, e eles enrolam, não tem nada dentro. Não tem nem fumo, nem qualquer outra substância, é só essa palhinha. E aí a função é você se proteger dos espíritos indesejados. Aí eu disse para ele, desculpe, mas eu não posso usar. Mas por quê? É para proteger? É. Então, eu não preciso da proteção desses espíritos. Eu tenho alguém mais poderoso, que está acima dos espíritos, que é o meu protetor. Ele está dentro de mim. E ali eu
Eu não só não usei o cigarro, como a gente passou a não participar mais da dança. E quando eles explicaram, nós dissemos, por essas razões aqui. Porque as Escrituras nos ensinam claramente que nós não podemos associar o Deus Criador Todo-Poderoso com espíritos que são espíritos caídos, não é? E que, de fato, a intenção e o objetivo é manter as pessoas prisioneiras. Tal. Então, aí... Ainda sobre o envolvimento, né, com a cultura, com o povo, às vezes tem pessoas que chegam nos extremos, né? Você não vai se envolver, eu estou aqui, eu sou brasileiro, eu tenho minha cultura, eu não vou me envolver. Ou então, aquela de, não, eu vou me tornar um indígena, eu vou mergulhar ao máximo, porque eu vou ser um indígena. Então, essas duas posições são extremas, não é? Então, aquela ideia de você ir, eu sou de fora, mas eu quero conhecer, eu vou me envolver, porque envolvendo ali eu vou conhecer. Eu nunca vou chegar a ser um indígena, né? Eu vou chegar para entender, né? Então, o equilíbrio do envolvimento é necessário aí. Não é? Eu não vou ficar alheio, né? Mas também eu não vou ser um indígena, porque eu não sou. Por mais que eu fale a língua, por mais que eu entenda a cultura, eles sempre vão me ver como de fora, né? Claro que eles vão se sentir valorizados quando eu falo a língua, quando eu entendo o raciocínio deles, né? Então, é importante eu me envolver, mas com essa consciência de que eu não vou ser um deles. Mas também eu não posso ficar fora. Não, eles são eles e eu sou ele. Sou eu, né? Então, é importante você ter esse equilíbrio no envolvimento com o povo. Uma Mais pergunta uma coisa, aqui. rapidinho, só voltando, essa questão da uso e costume, essa coisa. Por isso que a gente traduz a palavra de Deus. Quem vai definir essas coisas, a gente está lá para levar o conhecimento da palavra de Deus. Não vai ser a nossa posição, a nossa visão. Eles vão ter oportunidade, e às vezes a gente acha que é o missionário que vai mudar. Não é, é como aqui. Quem que muda o nosso coração? É o Espírito Santo Então, é o ensinamento da palavra de Deus que realmente vai... Às vezes a gente fica pensando, mas a gente vai ter que ensinar isso. Não, a gente vai estudar a palavra de Deus junto com o povo. Eles vão conhecer. E quem vai transformar quem transforma é o Espírito Santo que vai transformar. Não vai ser o missionário que vai transformar. E só o indígena sabe o que pode e o que não pode. A gente de fora a gente não sabe. A gente pode achar que uma coisa é horrível e pode não ser na cultura dele. Quem vai dirigir isso é o Espírito Santo. A gente tem que crer que a hora que ele se converter, assim como nós, é o Espírito Santo que vai realmente conduzir. É isso, é aquilo, né, pela palavra de Deus. Há uma última pergunta aqui do nosso presbítero Eloy. Pastor, eu gostei muito daquela expressão, de lá eu já vim. Isso quer dizer que está aberto ao conhecimento, né, coisas novas. Mas tem um tema muito polêmico, que quando se fala em caça e pesca, Sim. e com certeza em alguns desses povos indígenas, já existe a escassez, a questão da preservação. Como o missionário tratar esse tema, como lidar com eles? Às vezes tem que aprender também a caçar e pescar, Sim. ou pensar mais na preservação. Exato. Antes de responder para o irmão, eu queria que o pessoal da mídia preparasse o vídeo que está escrito assim, aniversário da igreja. Só preparar, tá bom? Que a gente vai mostrar já já. Eu vou confessar para vocês, eu cacei no passado e pesquei muito e andei muito. Eu usei esse mecanismo para mim interagir com a cultura, para aprender a língua, principalmente porque foi o momento em que eu mais aprendi a língua, foi quando eu fui com os homens para a mata. Mas até o momento em que eu vi que eu iria me complicar legalmente perante a justiça brasileira. Então, aí, anos atrás, eu parei. Mas Ele pendurou a espingarda. eu digo que eu pendurei a cartucheira em vez de pendurei a chuteira, né? Então, mas me parece que há aparato legal para os indígenas e ribeirinhos poderem, para a sua própria sobrevivência, fazerem uso de arma, como arco e flecha, a espingarda, etc. Eu não sou advogado, eu não sei como é que eles lidam com isso. O fato é que a própria FUNAI reconhece
embora hoje seja muito difícil eles conseguirem comprar munição. Então, muitas tribos acabam voltando para o arco e flecha em função deles não terem como conseguir. Agora, a cultura deles, se eu posso dizer, a regra, há exceções, mas a regra é a preservação, é o equilíbrio. Eu vi várias vezes coisas dos indígenas em relação ao meio ambiente que nós normalmente não fazemos. Vou dar um exemplo, por causa do tempo eu vou dar só um exemplo. A gente saía para caçar, certo? O indígena chegava assim, lá eles me chamavam de Quaiti, né? Não é Quati, é Quaiti. Quaiti, vamos caçar? Eu digo, vamos. E a gente entrava na mata, nós dois. A gente andava 1 quilômetro e ele matava uma caça. Sabe o que ele fazia? Vamos voltar? Já matamos. E eu, na época, dizia assim, mas essa caça é pequena. Vamos andar mais, a gente mata mais uma, mata mais duas, mata mais três, vai ter mais comida para os outros. Ele disse, não, aqui dá, amanhã a gente volta e caça novamente. Então, inclusive, eles têm mecanismos culturais de controle. Quais são os mecanismos culturais de controle? Um deles é o medo. A cultura desenvolveu um mecanismo de controle em relação a essa coisa que é na base do medo. Se você mata demais um animal, na cosmovisão deles, os animais têm dono. E o dono, na cosmovisão deles, são espíritos. Então, tem o dono do porco, tem o dono do macaco. Se você mata muito daquela espécie, você pode provocar a ira do dono daquele animal. E aí você sofre as consequências. Pode ser um acidente, ou você pode se perder na mata, ou pode acontecer... Não é? Nós tínhamos lá a dona Verônica, que era a principal líder, e eu me lembro que uma época eu e o filho dela saímos quase toda noite para caçar. Quase toda noite. E ela chegou para mim, e ela disse assim, olhe, vocês vão sofrer alguma coisa, parem de ir para o mato, porque senão o dono da caça vai ficar chateado. Então, tem mecanismos culturais de controle, e a regra, eu diria que é o equilíbrio com o meio ambiente. Agora, há exceções? Há. Há indígenas que se envolvem com madeireiro, há indígenas que se envolvem com garimpeiro, há indígenas que se envolvem com venda de terra, grilagem, etc. Infelizmente, porque para a gente falar de indígena é muito difícil, a gente tem que analisar as situações e tudo mais. Mas, via de regra, se eu posso dizer que a regra seria de preservar. Tá bom, então, nós estamos terminando. Eu só queria, para dar uma visualização, eu não sei se dá para mostrar o vídeo, é assim, irmãos, nós estamos há 15 anos numa nova tribo, certo? E lá nós já pregamos o Evangelho, traduzimos porções e agora estamos com 85% do Novo Testamento. E a igreja foi plantada. Então, quantos anos atrás? 3 anos? O aniversário da igreja? Foi 3 anos. Há 3 anos atrás, nós fizemos o aniversário, inauguramos um templo, tivemos batismos e fizemos o lançamento. É um vídeo bem rapidinho, tá bom? Vamos terminar com esse vídeo, tá?
pastor?